Hermanos, uma pergunta: por que Jesus foi totalmente exitoso em seu trabalho? Por que teve êxito em todo? Jesus era dirigido por el Espírito Santo. Aunque Jesus era Deus pleno, ele não podia utilizar sua divinidade para seu benefício. Não nos olvidemos que Jesus é Deus e é homem a la vez. E aprendemos que desde a concepção de Jesus, ele foi engendrado por Espírito Santo. Então, hermano, toda a vida de Jesus, desde sua concepção hasta a muerte, ele foi dirigido por el Espírito Santo. E a inspiração disse que Jesus era bautizado com o Espírito Santo cada manhã. Aqui vamos ler alguns versículos bíblicos que hablam de la experiência de Jesus bajo o Espírito Santo. Bem, primeiro texto é Lucas 1:35, quando o ángel teve uma entrevista com Maria. E que dijo o ángel a Maria? Ele disse, respondendo o ángel, ele dijo: el Espírito Santo vendrá sobre ti, e el poder del Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por lo qual também lo santo que de ti nascerá será chamado Hijo de Deus. Então, hermano, quando começou a experiência de Jesus com o Espírito Santo? Desde sua concepção. E agora, hermano, Maria também era dirigida pelo Espírito Santo para educar a Jesus como ninho. Se acorda que quando José ia casar-se com Maria e ele descobriu que ela estava embaraçada, qual foi sua reação? Separação. Vamos anular o compromisso. Então, o ángel Gabriel vino a José e disse: José, hijo de Davi, não temas receber Maria, tu mulher, porque lo que en ella foi engendrado es del Espírito Santo. Ella dará a luz um hijo, e le pondrás o nome de Jesus, porque ele salvará a su pueblo de sus pecados. E disse a irmã Helena em Deseado de la Gentes, diz assim: por meio del Espírito Santo, Maria recebia sabedoria para cooperar com os instrumentos celestiais em el desarrollo deste niño que solo tenía a Deus por Padre. Então, hermano, percebemos que toda a vida de Cristo era dirigida por el Espírito Santo. O que ocorreu quando Jesus foi bautizado? Se acuerda? Foi um rito pelo Espírito Santo. Em el bautismo de Jesus houve uma manifestação de los três, né? Jesus foi bautizado, que dijo el Padre: este é mi Hijo amado, quem tenho contentamento, e el Espírito Santo barrou sobre Jesus forma de paloma. Então, ali estavam os três: Jesus bautizado, el Padre reconhecendo a Jesus como seu Hijo, e el Espírito Santo lo honrando depois do bautismo. Ora, em Isaías 61, aqui habla de la misión de Cristo. Disse Jesus: el Espírito de Jehová, el Senhor, está sobre mim, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de coração, a publicar libertar a los cautivos e a los presos a apertura de la cárcel,
a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, e dia de venganza del Dios nuestro, a consolar todos os enlutados, para ordenar los que hacen duelo em Sión, para dar-lhes glória em lugar de ceniza, óleo de gozo em lugar de luto, manto de alegria em lugar del espírito angustiado, e serão-lhe amados árvore de justiça, plantio de Jeová, para que ele seja glorificado. Pero ele começa o texto dizendo: el Espírito de Jeová está sobre mim. Irmão, em realidade, Jesus era dirigido por el Espírito Santo toda a vida, os 33 anos. Ele foi engendrado, e foi guiado, e foi bautizado, e foi ungido, e foi guiado por el Espírito Santo todos os momentos. A mim me gusta muito, irmão, um passagem de Deseado a la Gente, que diz que Jesus em sua missão não hacía planes personales. Disse que o Espírito Santo lo despertava cada manhã com os planes. Quando leemos assim que Cristo saiu de Judeia e foi a Samaria, né? Samaria. E pensamos assim, Jesus decidiu fazer isto. Não. Era um plano divino. Ele não fazia nada al azar, né? Todo que ele fazia era dirigido por el Espírito Santo. Então Jesus por la manhã era bautizado e recebia os planos diretamente do Espírito Santo, para que caminara e fizesse todo que era necessário. Então, quando foi a Samaria encontrar com a mulher, quando foi a Ciro Fenícia encontrar com a mulher que tinha hijo endemoniado, todo, irmãos, nada era assim. Vamos fazer algo. Uma vez eu estava na cidade, São Paulo, e encontrei um comportor, e ele estava assim, parado em frente a um banco, e lhe perguntei: irmão, para onde vas agora? Ele disse: não sei, estou pensando onde vou. Pero não era assim com Jesus. Agora, irmão, por que é tão importante isto? Se Jesus, que era o Hijo de Deus, necessitava do Espírito Santo, que tal nós outros? Irmão, o que podemos fazer sem o Espírito Santo? Podemos fazer algo? Podemos fazer? Lo malo, claro. Então, irmãos, se queremos fazer a obra de Deus, necessitamos a guia divina. E todos os dias. Então, a irmã Helena, o livro Palavras de Vida, o Gran Maestro, disse que Jesus, cada manhã, era bautizado com o Espírito Santo. E vamos seguir lendo alguns hechos de Cristo, que era diretamente inspirado por el Espírito Santo. Por exemplo, quando Jesus foi bautizado, Marcos 1:12. Será que ele decidiu ir lá ao deserto por si mesmo? Não. Que disse Marcos, capítulo 1, versículo 12? E em seguida, o Espírito lhe impulsou ao deserto. Percebe, irmão, cada movimento de Cristo era dirigido pelo Espírito Santo. Cada movimento. Ele disse: eu não hago nada de minha própria conta, hago solamente a vontade de mi Padre. Bem, e as obras de Cristo? Por exemplo, Mateus 12:28, ele teve uma charla com os judeus. Cristo expulsou um demônio, e de que lhe acusaram? Aqui diz assim, desde o versículo 22 de Mateus 12: então se foi traído a ele um endemoniado, cego e mudo, e lhe sanou de tal maneira que o cego e mudo veia e hablava. E todo o povo estava maravilhado e dizia: não existe o Hijo de Davi?
Mas os fariseus, oyendo, diziam: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Pero que dijo Jesús? Versículo 25. E conhecendo Jesus os pensamentos de ellos, dijo: todo reino dividido contra si mesmo é assolado, e toda ciudad ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. E se Satanás echa fuera a Satanás, contra si mesmo está dividido, como pois permanecerá su reino? E se yo por Belzebú echo fuera los demonios, por quem los echan fuera vuestros hijos? Por lo tanto, eles serão vuestros jueces. Ahora, hermano, versículo 28, que diz? Pero si por el Espírito de Dios hecho fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Então, hermano, quem dava poder a Jesus para expulsar os demônios? Aqui diz o Espírito Santo. Espírito Santo. Ele disse assim: se yo por el Espírito de Dios hecho fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hermanos, se el mismo poder que Cristo tenía, bajo la dirección del Espíritu Santo, Él dio a sus hijos, porque cuando envió a los discípulos, ellos hacían el mismo trabajo, bajo el mismo Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1, aqui habla que Jesus foi lleno del Espírito Santo. Dice assim: e Jesus, lleno del Espírito Santo, volvió del Jordán e foi levado por el Espírito al desierto. Hermano, essa expressão lleno del Espírito Santo é uma constante na vida de Cristo. Então, hermanos, se queremos cumprir a vontade de Deus, se queremos fazer a obra de Deus, se não estamos bajo o Espírito Santo, que vamos fazer? Todo equivocado. E muitas vezes, hermano, a obra de Deus não marcha, não progressa, porque hacemos planos de nós outros mesmos, confiamos em nós outros mesmos e não podemos ter êxito. Então, se o êxito em la obra depende da direção do Espírito Santo. E a profecia de Isaías 61, Cristo la aplicou a si mesmo, em Lucas 4, 18 e 19. Disse Jesus: el Espírito del Senhor está sobre mim. ¿Se acuerdan? A mesma profecia? Isaías 61. Por quanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos e a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Senhor. Então, Jesus foi engendrado pelo Espírito Santo em el começo de sua vida. Em el bautismo foi ungido por el Espírito Santo, e durante todo o tempo de sua missão ele estava, que diz ele? O Espírito del Senhor está sobre mim. Estava lleno del Espírito Santo. Diz a inspiração: a humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito mediante a presença. Observe, irmão, esta frase aqui. Estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo, e vino para nos fazer participantes da natureza divina. Mientras a eles estivermos conectado por la fé, el pecado não tendrá domínio sobre nós outros. Então, hermano, como podemos vencer o pecado? Espírito Santo. Então, como Jesus tinha
a presença interior do Espírito Santo, ele nunca pecou. E para que podamos vencer nossas tendências naturais e heredadas para o pecado, solo com o poder do Espírito Santo. Deus nos toma a mano de la fé e la leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de alcançarmos a perfeição de caráter. Então, hermanos, desejo a todas as gentes, aqui está em português, eu estou traduzindo, né? Depois de passar a página depois. Então, hermanos, para que sejamos vencedores, necessitamos a presença interior do Espírito Santo, cada momento. E qual foi a promessa de Deus, de Jesus para seus discípulos? Interessante, irmão, que quando Cristo estava para ser bautizado, Deus lhe deu a João Bautista uma señal. Que mirem, aunque Jesus e João Bautista eram primos, não se conheciam personalmente. E quando Jesus cumpriu 30 anos de idade, ele foi levado por el Espírito Santo para o bautismo. Interessante, irmão, em alguns detalhes da vida de Cristo aparece lá a influência do Espírito Santo. E Deus deu a João Bautista uma señal. Juan 1:33. Versículo 33 diz: eu não lhe conhecia. Então, se Juan não conhecia a Jesus personalmente, pero el que me enviou a bautizar em água, este me dijo, sobre quem vês descender o Espírito, e que permanece sobre ele, este é o que bautiza com o Espírito Santo. Então, como que João Bautista reconheceu a Jesus, que era o Messias? O Espírito Santo barrou sobre Jesus. Então, João teve a evidência, né? Este é o Messias. Então, é o mesmo Espírito que deu a señal a João, barrou sobre Jesus para que lo reconhecera como o Messias. Bem, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus estava orando com os discípulos, ele disse assim: é necessário que eu me vaya para que venga outro Consolador. Por que outro Consolador? Que Jesus é o Consolador, e o Espírito Santo, quando Cristo fora levado ao cielo, o Espírito Santo vendria como representante de Cristo para actuar como Consolador. Bem, irmão, a relação entre Cristo e o Espírito Santo é muito íntima. Mesmo em nossa salvação hoje, os dois trabalham mancomunados. Me gostaria de ler com vocês, irmãos, uma cita que está em Mensajes Selectos, tomo 1. Cristo, nuestro mediador, e o Espírito Santo constantemente estão intercediendo em favor del hombre. Quantos intercessores temos? 2. Está claro? Cristo e o Espírito Santo. Agora necessitamos entender a diferença da missão de los dois. Então, se aqui diz que Cristo, ele nos representa, Cristo intercede delante do Padre por nós outros, e o Espírito Santo intercede em nós outros para aceitarmos a Jesus.
Observe, hermanos, alguns detalhes importantes. Vou repetir. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Pero o Espírito não ruega por nós outros. Como lo hace Cristo, quem apresenta sua sangre derramada desde a fundação do mundo. O Espírito atua sobre nossos corações, extraindo orações, arrependimento, alabança e agradecimento. A gratitud que flui de nossos lábios é o resultado de que o Espírito hace ressonar as cuerdas del alma com santos recuerdos que despiertam a música del coração. Então, hermano, quem produz em nós outros a verdadeira oração, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira confissão, a verdadeira alabança, quem produz isto? Espírito Santo. Pero aqui há problema agora. Vamos continuar. Los serviços religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión del pecado asciende de los verdaderos creyentes como incienso hacia el santuário celestial. Agora percebe o problema. Pero al passar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminam tanto que a menos que se purifiquem com sangre, nunca podem ter valor ante Deus. Não ascendem com pureza imaculada, e a menos que o intercessor que está à la diestra de Deus presente e purifique todo com sua justiça, não são aceitáveis diante de Deus. Irmão, e que classe de pessoas está mencionando aqui? Não, que classe de pessoas é mencionada aqui? Aqui há verdadeiros creyentes. Pero aún os verdadeiros creyentes, quando o Espírito Santo hace a obra em nós outros, como sale a oração, como sale a alabança? Contaminada. Por quê? Somos canales corruptos. É mais um pouco pesada a palavra, não é? Pela realidade. La realidade, canales corruptos. Então, aqui não está falando de qualquer pessoa, está falando de creyentes fieles. Pero ao passar por nós outros, sale contaminado. E como que nossa oração pode chegar ao trono de graça, ao Padre? Então, Cristo, Ele filtra nossas orações com sua sangre. E lá perfuma com o incenso de sua perfeita justiça. Diz assim: não ascendem com pureza imaculada, e a menos que o intercessor que está à diestra de Deus presente e purifique todo com sua justiça, não são aceitáveis a Deus. Hermano, mire, antes de orar, antes de apresentar uma alabança, um número especial, né? Um coro, um trio, um quarteto, todo, o que necessitamos pedir? O que significa orar em nome de Jesus? O que significa isto? Devemos estar conscientes que nada que apresentamos ao Senhor, se não fuera purificado por la sangre de Cristo, se não fuera perfumado com o incenso de sua justiça, não passa del techo. Está bem? Para que seja aceitável, necessita la sangre e lá é o incenso. Interessante, irmão, em el santuário terrenal havia 3 elementos essenciais em favor do homem:
Primeiro, la sangre. La sangre, dice la Bíblia, que sem sangue não há remissão de pecados. Havia também o incenso e havia la sal. Diz que todos os sacrifícios recebiam la sal. La sal e o incenso simbolizam a justiça imputada de Cristo. E la sangre significa a vida de Cristo. Então, irmão, para que sejamos aceitáveis ao Senhor, todo o que hacemos por el Senhor, necessitamos de la intercessão de Cristo. Que hace Cristo em santuário? Foi mencionado por la manhã que Cristo disse ao Padre: mi sangre, mi sangre, mi sangre. E que hace mais? Que hace mais? Em Apocalipse, irmãos, encontramos 2 incensos. Perceberam? A Bíblia diz que significa o incenso. Vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 5. Capítulo 4, capítulo 5, versículo 8. Irmão, me chamo a atenção de vocês para ver a diferença aqui. E quando houve tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 ancianos se postraram delante del Cordeiro, teniendo cada harpas e taçones de ouro, llenos de perfumes, que são las orações de los santos. Então, neste texto aqui, que é o incenso? Las orações de los santos. E a irmã Helena aclara que as orações, a alabança, a confissão, o arrependimento, a obediência, todo isso é incenso que sube ao trono de la gracia. Pero, em el capítulo 8, versículo 5, versículo 4: e el humo del incenso subiu de la mano del ángel delante de Deus, com las orações de los santos. Percebe a diferença? Em el capítulo 4, el incenso são las orações de los santos. Em el capítulo 8, é añadido um outro incenso com as orações de los santos. Está claro? Então, se aqui habla de 2 incensos. Quedou claro? Ou não? Vou ler outra vez, irmãos. Isso é muito importante. 4:8 disse: a 5:8, graças. E quando houve tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 ancianos se postraram delante do Cordeiro, teniendo cada harpas e tações de ouro llenos de perfumes, que são las orações de los santos. Outra versão diz llena de incenso. Agora, capítulo 8 habla de incenso com las orações de los santos. O que significa isto? Então, se nossas alabanças, nosso louvor, nossa oração, nosso arrependimento são levados como incenso ao tabernáculo, né? Pero para que sejam aceitáveis perante o Padre, Jesus añade su incenso, su perfeita justiça, para que sejam aceitáveis. Vamos seguir lendo o comentário de Romanos 8:26. Aqui aclara bem o assunto. Todo el incenso que procede de los tabernáculos terrenales, que são los incensos que procedem de tabernáculos terrenales? Orações. Que tabernáculos terrenales? Como somos chamados? Templo del Espírito Santo.
Pero este templo é contaminado por nossas natureza pecaminosa, por nossas tendências malas, por nosso egoísmo, por nossas inclinações malas. Pero o Espírito Santo produz em nós outros isto. E para que seja aceitável diante do Padre, necessita outro incenso. Então, aqui eu vou repetir: todo o incenso que procede dos tabernáculos terrenais deve ser umedecido com as gotas purificadoras de la sangre de Cristo. Ele sostiene ante el Padre el incensário de sus próprios méritos, em los quales não há mancha de contaminação terrenal. Ele junta em el incensário as orações, la alabanza e las confissões de su pueblo, e com ellas pone su própria justiça imaculada. Entonces, asciende al incenso delante de Deus, completa e inteiramente aceptável, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo. Entonces, se recebem bondadosas respostas. Então, hermanos, nós temos uma experiência muito boa todas as manhãs aqui, às 5:30 da manhã, orações, né? Aqui vários irmãos vêm para orar e fazer petições, pero como que essas orações podem ser aceitáveis? La sangre e la justiça imputada de Cristo. Irmão, podemos orar todo o dia. Podemos orar todos os dias. Pero se não confiamos em los méritos de Cristo, não tem valor. Não há resposta. Ofrenda Caim. Ofrenda Caim, sim. Agora aqui diz assim: entonces se recebem bondadosas respostas. Por que Deus nos contesta? Por quê? Porque Cristo está allá intercedendo por nós outros, apresentando sua vida perfeita, apresentando seu sangue derramado no Calvário. Aí temos respostas. Ojalá todos pudieran compreender que todo lo que hay en la obediencia, la contrición, la alabanza y el agradecimiento deve ser colocado sobre el resplandecente fuego de la justicia de Cristo. La fragrância de esta justicia asciende como uma nube alrededor del propiciatório. Hermano, Jesus está delante del propiciatório. Que hace Cristo olhar por nós outros? Hermano, Ele recebe nossas orações, recebe nosso trabalho, nossa obediência. Pero, hermano, na realidade, lo mejor que hacemos, aunque é inspirado por el Espírito Santo, al passar por nós outros, como se queda? Contaminado. E para que sejam aceitáveis, Cristo añade sua perfeita justiça. Aí são aceitáveis e recebemos lá a resposta. Irmão, é por isso que somos justificados por la fé. É por isso que somos, el justo vivirá por fé. Agora, irmão, quando dependemos da justiça de Cristo? Quando? Alguns, irmãos, teriam uma ideia equivocada de que necessitamos da justiça de Cristo para começar nossa experiência cristiana. Pero não. Necessitamos toda a vida, todo o momento. Então, se dependemos do Espírito Santo para nos guiar, para produzir em nós outros a verdadeira oração. Hermano, a mim me gusta dizer que antes de orar, necessitamos orar.
para que o Espírito Santo nos inspire nas orações. Que podemos orar por costumbre, né? Eu tenho uma boa costumbre de orar. Pero se não tenho confiança em Cristo, eu posso orar toda a vida, sem resultado. Estou cumprindo uma costumbre, uma rotina, né? E não tem valor. Então, se solo somos aceitáveis mediante a graça, a justiça, o incenso da justiça perfeita de Cristo. E este é contínuo, é uma dependência constante. Nunca chegará um tempo quando vamos dizer assim: bem, agora já estou perfeito, agora não necessito mais de Cristo. O que pensam? Hermanos, ¿se acuerdan los que leyeron Conflito de los Siglos que quando Cristo venga, disse que os santos vão quedar pálidos, né? Pálidos? Pálidos, sim. E os impíos estarão negros. La faz de terror, né? E entre os salvos surge a pergunta: quem subsistirá? Quem poderá subsistir? E disse a irmã Helena que há um profundo silêncio, hasta que Cristo disse: basta-os mi gracia. Pero isto depois do tempo de angústia, né? Quando Cristo vem. Então, irmão, hasta quando vamos depender de Cristo? Sempre, irmão, sempre. Nunca vamos chegar a um ponto de dizer: já estou perfeito, já alcancei todo, e já não necessito mais de Cristo. Não. Necessitamos de Cristo em todo momento. Que Deus nos dê sua graça, irmão, para que, primeiro, nos rindamos a Cristo. Quando nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo assume o controle de nós outros. Mientras miramos a Cristo, o Espírito Santo hace a obra em nós outros. Hermanos, e para que nosso trabalho seja aceitável e seja produtivo em ganhar alma, necessitamos o bautismo diário do Espírito Santo. Deus nos dê sua graça. Amém.